Vamos iniciar fazendo a leitura do Salmo 48. Diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo. Formoso e elevado, alegria de toda a terra, a Sião, sobre os lábios do alto, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio. Porque eles passaram viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tu quebras as naus de Tarsis com o vento oriental. na cidade do nosso Deus, a confirmará para sempre. Lembra-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do seu tempo. Segundo o teu nome, assim é teu louvor até os fins da terra. Tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Porque Deus é nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia da terra. Aleluia, glórias a Deus, amém? Então, como o salmista encerra dizendo, né? Deus, Ele é o nosso Deus para sempre, né? E Ele é o mesmo Deus sempre, né? Eternamente. Desde aqui da época dos judeus, né? Como o Senhor protegia, né? O seu povo, protegia Israel, protegia Sião, continua sendo o mesmo Deus, né? Que nos protege, né? Que nos guarda, que nos abençoa. E Ele é um Deus grande, né? Um Deus poderoso, um Deus que merece a nossa adoração, que merece o nosso louvor, né? Que merece que nós honremos a Ele. E nós estamos aqui nessa noite porque nós acreditamos nesse Deus, nós confiamos nesse Deus, nós acreditamos que o Senhor está aqui neste lugar, nós acreditamos que Deus Ele nos protege, que Deus nos guarda, né? Que Ele é o mesmo Deus hoje e sempre, né? Que Ele não nos abandona, que Ele não nos deixa sozinhos e que nós colocamos a nossa confiança no Senhor, né? Nós estamos aqui porque nós confiamos em Deus, né? E porque nós cremos que Ele é o nosso Deus para sempre, né? Que Ele não muda e que Ele não nos abandona. Amém? Amém. Vamos orar. Aleluia, glórias a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui na sua casa, Deus, na tua presença, meu Pai, para te louvar, Senhor, para glorificar o teu nome, porque nós cremos, Deus, e nós sabemos que o Senhor é grande, que o Senhor é digno, Deus, do nosso louvor, da nossa adoração. Nós consagramos, meu Pai, as nossas vidas a Ti, Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja aqui conosco, que o Senhor esteja aqui no nosso meio, meu Pai, nos abençoando, Deus, nos guiando, nos fortalecendo, meu Pai, nos capacitando, Deus, nos dando sabedoria, repreendendo tudo que não vem de Ti, Senhor, da nossa vida, do nosso meio. Repreende todo levante, meu Pai, repreende, Senhor, toda seta, Deus, repreende tudo aquilo que não vem de Ti, que o Senhor venha renovar as nossas forças, que o Senhor venha alegrar o coração dos Teus filhos, que o Senhor venha colocar paz, Deus, a Sua paz que excede todo entendimento nas nossas vidas, e que o Senhor fale conosco esta noite, Deus, que a gente possa, meu Pai, sentir a Sua presença, meu Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos louvar o Senhor nessa noite, glorificar o seu santo nome.
Número 3. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória, meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. 305. Soldados somos de Jesus e campeões no bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e
Jesus ali, todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Amém? Vamos orar novamente. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós te agradecemos, Deus, por esse período de louvor, meu Pai. Te agradecemos por estarmos reunidos aqui na sua casa. Te agradecemos pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, meu Pai. Colocamos diante de ti, Senhor, esse momento, meu Pai. Colocamos diante de ti este culto. Pedimos que o Senhor fale conosco, Deus, através de cada oportunidade. Que o Senhor fale conosco, Senhor, através da palavra. Que o Senhor, Pai, venha entregar bênçãos, Deus, para os teus filhos, meu Pai. Aquilo que eles estão precisando, Senhor, que eles estão colocando diante de ti. Que o Senhor, Deus, venha curar, venha abrir portas, Deus, venha transformar, Senhor, venha libertar, venha dar paz, Deus, repreender toda a ansiedade, tudo aquilo que não vem de ti, Senhor. É isso que nós te pedimos, Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Amém. Agora é o momento das oportunidades e eu queria saber se algum dos irmãos aceita a oportunidade ou para louvar o Senhor com hino, para deixar um versículo, para deixar uma palavra da Bíblia, está com oportunidade, amém? Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? A palavra de Deus nos diz em Salmos, o primeiro, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. No versículo 11 diz assim: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Amém? Aqui no 3 diz assim, no 4: com a minha voz clamei ao Senhor, Ele ouviu-me desde o seu santo monte. No 8: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. No 4, no 8 diz assim: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. No 11 diz assim, no 5, no versículo 11: alegre-se todos os que confiam em ti, exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás o justo, secundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Aí no 6 diz assim, no versículo 2: tem misericórdia de mim, Senhor, porque somos
porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. No 7 diz assim no primeiro: Senhor meu Deus, em ti confio, salva-me de todos o que me perseguem e livra-me. E na parte, no versículo 10 do 7 diz assim: o meu escudo está em Deus, que salva os retos de coração. E no 17 diz assim: eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Amém? Os irmãos verem como é que são os salmos, né? A gente vai pescando através dos versículos e eles vão se completando, né? Então ele nos diz aqui a palavra de Deus, já começando do primeiro, né? No versículo 1 diz aqui, né? Que o bem-aventurado o varão, né? Que anda segundo o conselho, bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios. Ele já está dizendo aqui para a gente o que nós devemos evitar e vai prolongando, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Nós sabemos disso, que o castigo vem. E diz mais: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Então ele mostra-nos que nós devemos servir a Ele com vontade, com zelo, e que nós também tenhamos o cuidado, né, de não pecar contra as suas leis, né, contra os seus mandamentos. E ele diz também aqui no 8 do 3, né: em paz também me deitarei e dormirei. Quer dizer, ele nos dá a paz. E no versículo 11 do 5 diz que é para nós alegrarmos, né, e confiar nele. Então é uma complementação que Deus nos faz sentirmos, né, que tudo é coisa de Deus, né, porque está tudo caminhando, mostrando como nós devemos nos preservar e caminhar, né, porque Deus é o nosso norte, é o nosso bem maior que nós buscamos, que é através de seguir os seus passos, fazer o bem aqui na terra e buscar a nossa salvação. Que Deus nos abençoe e nos guarde em todos os momentos das nossas vidas, e assim Ele tem feito. Nós sabemos disso, e Ele não tem nos livrado de muitos males, e nós somos mais do que agradecidos a Deus, porque só a Ele é tudo que nós temos. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Como o irmão me falou, né? A palavra de Deus, ela é completa, né? Tudo que a gente precisa, a gente encontra na palavra do Senhor. Né? Se você está com dúvidas, se você quer uma direção, se você ler a palavra de Deus, você vai achar, né, essa palavra de sabedoria, essa direção. Se você está triste, se você está desanimado, se você ler a palavra de Deus, você vai encontrar uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, né? Uma palavra que vai te alegrar. Se você está alegre também, você lê a palavra de Deus, também tem palavras, né, que você se sente melhor ainda. Então, assim, o Senhor, Ele nos deu a palavra dele, né? A gente só tem que ler, né? Ler, colocar em prática, né? E fazer isso mesmo, como diz aí no Salmo, todos os dias da nossa vida, né? A gente está lendo, né? Se interessando pela palavra do Senhor. Eu queria saber se mais algum irmão aceita a oportunidade. Nessas irmãs com a paz do Senhor, amém? Amém. Glorificado seja o nome do Senhor nesta noite, né? Nós estamos aqui na casa do Senhor para agradecer, para glorificar e para dizer que o Senhor é Deus nas nossas vidas, né? Nós estamos aqui em gratidão ao Senhor nesta noite, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor, né? Estamos felizes com a presença de cada um dos irmãos que está aqui, né? Com a mãe do irmão Almir, que está aí nos visitando de novo hoje, né? Que Deus abençoe ela, né? Que multiplique os anos da vida dela nessa terra, né? Que Deus venha fortalecer, dar muita força, muita saúde, muita paz, né?
que é o que nós precisamos, né? Que Deus abençoe a irmã, tá bom? Que Deus abençoe, amém? Deus é maravilhoso, né? Deus está aqui nesse lugar, aleluia. Hoje nós ficamos até muito felizes, graças a Deus, né? Hoje nós tínhamos uma nenenzinha para apresentar de noite hoje, né? Era uma bebezinha que nasceu já doente, nasceu com câncer, né? E a gente vem orando por ela esse tempo todinho, ela fez 11 meses já. E hoje a mãe dela ia trazer para apresentar de noite, mas a avó pensava que era 7 horas da manhã, chegaram aqui 7 horas da manhã com a menina. Mas foi bênção, glória a Deus, né? Aí ela ligou para a Betânia, e a Betânia falou, e eu sei que ela foi até no irmão dela, nós mandamos ela voltar. E eu, o irmão Patrícia e ela, era 7 pessoas para beber. Aí foi uma bênção, aí nós apresentamos ela e foi maravilhoso. As meninas ficaram radiantes, a mãe ficou maravilhada, né? E disse que vão vir para a igreja, que acharam bom demais, e é isso que a gente tem que fazer, a obra do Senhor, né? E a gente ficou muito feliz também com a presença delas aqui hoje, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Tinha até 11 meses e está uma boniteza, parece que nem teve câncer, né, a menina, né? Parece uma menina normal mesmo, tá? Uma beleza. A gente só tem que agradecer ao Senhor, né? A gente orando já bastante por ela aqui, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar nessa noite, né? Pedir que o Senhor derrame as bênçãos sobre nossas vidas, né? Aleluia. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, diante de Ti nós te apresentamos cada vida que está nesse lugar. Que Tu venha abençoar, Tu venha guardar e Tu venha prosperar nossas vidas em todas as áreas. Derramando as Suas bênçãos celestiais. Nessa noite eu te peço, Deus. Abençoa a vida da irmã Patrícia, Senhor. Cobre ela com o Teu sangue, Senhor. Livra ela dos olhos grandes, livra ela das invejas, Senhor. Livra ela do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Livra ela, Senhor, naquele local de trabalho onde ela trabalha, Senhor. Abençoando aquele local lá, guardando e livrando dos mal. Eu te peço também pela vida da irmã Valdir. Toma ela debaixo da Tua mão santa e protetora, guardando e abençoando como Tu tem abençoado, Senhor. Livra dos maus, Senhor. Abençoa a Sara, abençoa o Gabriel, abençoa a Dona Terezinha, abençoa toda a parentela da Tua filha. Derrama sobre o lado dela uma bênção especial. Eu já te louvo e te agradeço pela vida da irmã Vilma. Toma ela debaixo da Tua mão santa e protetora, derramando as Suas bênçãos sem medida, dando saúde a ela, dando paz e dando alegria, Senhor. Abençoando os netos, a nora, Senhor, a filha, o genro e toda a parentela da Tua filha. Nessa noite eu te peço. Abençoa a irmã, a mãe do irmão amigo que está nos visitando. Dá saúde a essa vida, Senhor. Dá paz, dá alegria, Senhor. Guarda ela. Onde ela pisar, que Tu pisa na frente para ela guardar e abençoar ela, Senhor. Eu já te louvo e te agradeço pela vida do irmão amigo. Toma ele debaixo da Tua mão santa e protetora. Abençoa o lado do Teu filho, Senhor. Abençoa a vida do Teu filho em todas as áreas. Na espiritual, na sentimental, Senhor. E na profissional também, Senhor. Abençoa o Teu filho mesmo. Abençoa o lado dele. Abençoa o Fábio. Toma esse rapaz em Tuas mãos, Senhor. Que é um rapaz muito querido por nós aqui na igreja, Senhor. Que Deus venha abençoar ele. Que Deus venha prosperar ele em todas as áreas também. Derramando as bênçãos celestiais sobre a vida dele. Guardando o local de trabalho do Teu filho também, Senhor. Derramando as Suas bênçãos, Senhor. Eu te peço nessa noite pela vida do irmão Isaac. Guarda ele e abençoa. Livra dos mal e protege ele, Senhor. Prospera a vida dele em todas as áreas também, Senhor. Abençoa o local de trabalho do Teu filho. Abençoa a Dailton, abençoa a irmã Betânia. Guarda ele debaixo da Tua mão santa e protetora. Abençoa o lado dos Teus filhos. Abençoa o local de trabalho dos Teus filhos. Derrama as Suas bênçãos sem medida. Dá saúde, dá paz, dá amor e dá alegria, Senhor. Livra ele das invejas também, Senhor. Eu te peço nessa noite, acaba de Seus anjos naquele local de trabalho, Senhor. Abençoa o ir e o vir dos Teus filhos, Senhor. Nessa noite, abençoa a vida de Pedro Filho. Repreenda aquela enfermidade que está assolando o meu filho, Senhor. Repreende toda a seta do mal, Senhor, ali naquele lugar. Acaba os Teus anjos ali, guardando ele, guardando Luciano e guardando Isabela, Senhor. Abençoa a minha vida por inteira, Senhor. Abençoa o meu lar, abençoa meu local de trabalho, Senhor. Abençoa meus filhos, Senhor. Abençoa esta igreja, Senhor. Derramando as Suas bênçãos aqui neste lugar.
prosperando a vida de cada um, Senhor, e livrando dos maus. Eu te peço nessa noite, abençoa a vida do pastor, da saúde, da paz e da alegria. Glória a Deus, meu Deus, já te louvo e te agradeço nessa noite, por todas as bênçãos, por todas as maravilhas e por tudo que tu faz nas nossas vidas, que não é pouco e é muito. E eu já te agradeço nessa noite mais uma vez, porque nós estamos aqui em gratidão a ti. Aleluia. E quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Vamos louvar. Aleluia. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. O mistério é de fogo que Deus tem aqui. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. O mistério é de fogo que Deus tem aqui. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. O mistério é de fogo, o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. O varão está descendo com grande rolo nas mãos. Já está desenrolando, é mistério, irmão. O varão está descendo com grande rolo nas mãos. Já está desenrolando, é mistério, irmão. O mistério é de fogo e o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. O mistério é de fogo e o mistério é de poder. Quem entrar nesse mistério já vai receber. Aleluia. Eu agradeço a Deus e a oportunidade de Jesus. Aleluia, amém? Agora eu vou chamar a irmã Betânia, que vai trazer a palavra, para nós orarmos por ela. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós te apresentamos a vida da tua filha, Senhor, da tua serva, que vai ministrar a tua palavra esta noite. Que o Senhor continue abençoando a vida dela e o ministério dela, meu Pai. Fala conosco esta noite, Deus. Que seja o teu Espírito Santo, meu Pai, falando através dos lábios da sua filha. Abre a nossa mente, Senhor, o nosso coração, para que a gente possa ouvir e entender a sua palavra. Repreende, Deus, tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção, Deus, para roubar a sua palavra das nossas vidas, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas 15, 11. Lucas 15, a partir do versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ele ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E lhes repartiu os alderes. Passando alguns dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a uma das cidades daquela terra, e este mandou para os campos aguardar os porcos. Ali desejava fartar-se dos farrupos que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Amém? Amém. Aqui, nessa passagem do filho pródigo, a gente vê o quê? Um filho que quis viver longe do pai, né? Então a gente pega esse filho, ele pede a sua herança para o pai,
que naquela época não era uma coisa comum, não era uma coisa que acontecia, porque a herança é uma coisa quando morre, né? Então, morreu, você recebe a sua herança. Então, assim, ele, antes de o pai morrer, ele pede a herança dele. Então, se a gente for observar, aquele filho estava dizendo para aquele pai assim: olha, pai, eu não quero mais nada com o senhor, para mim o senhor já está morto, eu quero a minha herança. Ele estava falando praticamente isso para ele. Ele pede a herança dele e ele vai para outra terra, para uma terra distante, e o que ele faz? Ele desperdiça tudo que ele tem. Ele pega aquele dinheiro que ele recebe, não sei se era bens, como é que era, ele vende e pega o dinheiro, ele pega tudo que ele tem e ele vai para uma terra distante para viver prazeres momentâneos. Então ele pega aquele dinheiro para gastar com coisas que ele achava que ia satisfazer a vida dele. Ele vai para uma terra distante, ele gasta tudo que ele tem, e aí começa a crise. Então é como se fosse um país em crise financeira. O país passou por uma crise, começa a fome e ele também começa a passar necessidades. E aí quando a gente vai vendo a história que vai continuando, ele vai trabalhar com porcos. E porcos era um animal imundo naquela época. Não era um animal comum, ele era um animal considerado imundo. Então ele saiu, pegou a herança, provavelmente ele era de uma família com bens, com dinheiro, porque ele pediu a herança, e ele vai para um lugar que ele começa a passar necessidades. E que ele deseja o alimento daquilo que era considerado imundo naquela época. Então, ao ponto que aquele rapaz chegou naquela situação, quando ele se distanciou da família dele. E aí, o que a gente pode aprender com essa lição? Que o pai, que aquele filho, ele vai se distanciar da família, ele se distancia dos pais. Se a gente tivesse essa lição para o dia de hoje, a gente vai ver que muitas vezes nós que estamos na igreja também nos distanciamos do pai, assim como o filho pródigo se distanciou. Às vezes a gente está frequentando a igreja, está ouvindo a palavra de Deus, está conhecendo tudo que a gente conhece sobre Deus e a gente fala assim: mas eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer do jeito que eu acho certo. Esse rapaz, ele fez aquilo que ele achava certo. Ele achou que o certo era ele pegar o dinheiro dele e viver prazeres momentâneos. E muitas vezes a gente faz isso sem perceber. A gente vai se afastando de Deus, a gente vai se afastando do nosso Pai por coisas pequenas que a gente vai fazendo. Eu fico olhando assim, que hoje em dia, assim, já faz tempo que eu fico analisando isso, que o celular, eu fico pensando muito assim, que é uma coisa assim que não foi, assim, foi uma criação que o homem criou, mas que ele nos afasta de Deus. Porque se a gente for observar o tanto de gente que tem viciado em celular, viciado nas telas, quando a gente olha hoje, a gente fala assim, as crianças, já estão os médicos mudando, vai falar assim, ó, as crianças não podem usar telas até tantos anos de idade, porque isso faz mal para a mente, faz mal. Então, o celular é uma coisa que vai nos distanciando de Deus, porque a gente fica ali tanto tempo rolando, tanto tempo olhando na internet, tanto tempo olhando vídeo, que era um tempo que a gente podia estar reservando para ficar mais próximo de Deus, mais próximo da vontade de Deus, e a gente fica ali horas e horas passando. Se a gente for olhar as pesquisas, onde a quantidade de pessoas viciadas em celular, e ali aparece qualquer coisa, porque é o que eles falam, o algoritmo vai te sugestionando. Ele tenta plantar uma sementinha, de coisas que vão te afastando de Deus. Ele vai te afastando daquilo que realmente é o que nós precisamos para a nossa vida. Se a gente for olhar tudo que a gente assiste tanta besteira e tem coisas que vai fazer mal e a gente não percebe a quantidade de gente que tem viciada em celular hoje em dia. É um vício maior do que cigarro, é um vício maior do que droga. E se a gente for olhar, as pessoas ficam assim, uma vez eu vi eles falando que ia fazer um experimento, que ia colocar uma pessoa num lugar afastada de celular. Quantos dias aquela pessoa ia conseguir ficar sem o celular? Quantos dias nós conseguimos ficar afastados do celular?
E quantos dias nós conseguimos ficar afastados de buscar a presença de Deus, de ler a Bíblia, de orar? Então, eu fico olhando que o celular é uma coisa assim, ele é uma coisa boa que a gente tem, que foi criada, mas que ele traz muito mal também para a população. A gente vê muita gente. Então, a gente fica vendo assim, o filho pródigo, ele se afastou de Deus. Ele foi para uma terra distante. Quais as coisas que a gente faz no nosso dia a dia que nos afasta de Deus e que nos leva dia a dia a nos distanciar de Deus? E aí, às vezes, a gente vai normalizando coisas que não era para a gente normalizar. E a gente começa a falar assim, mas todo mundo faz isso. Não é porque todo mundo faz que é bom para nós. Não é porque todo mundo está fazendo, é que também nós devemos fazer. Esse jovem, ele pega a herança e vai para longe, não era uma coisa que as pessoas faziam com frequência, mas ele se distanciou e aí a gente vai ver assim, que ele foi para longe e viveu do jeito que ele queria. Às vezes, a gente viver no pecado, como ele viveu, nem sempre é de uma forma escandalosa. A gente começa a viver no pecado de uma forma tranquila, vai se acostumando, vai falando assim, mas todo mundo faz isso, isso é normal. E aí a gente vai vivendo numa vida onde Deus não é prioridade. Será que Deus tem sido a prioridade nas nossas vidas? Ou as outras coisas todas estão entrando em primeiro lugar e o tempinho que sobra é que a gente põe reserva para Deus? Porque se a gente olhar, a gente tem um dia tem 24 horas. Quantas horas desse dia, 8 horas a gente está dormindo, por exemplo. Mas do restante, quantas horas a gente tem reservado para Deus nos nossos dias? Porque a gente tem tempo para fazer tantas outras coisas e às vezes a gente vai deixando Deus de lado. E a Bíblia fala que nós precisamos orar sem cessar. E orar sem cessar é você estar constantemente ligado a Deus. A gente precisa estar constantemente ligado a Deus para não permitir que a gente se afaste de Deus como o filho pródigo se afastou do pai dele. Aqui quando Jesus fala essa parábola, ele não está querendo dizer só que a pessoa foi para longe, gastou o dinheiro, ele não estava falando sobre dinheiro, ele estava falando sobre as suas prioridades. Você vai para longe, ele foi viver uma vida de prazeres, e aí a gente vai ver que o pecado, ele promete liberdade, mas para como esse jovem viveu, ele viveu o quê? Uma escravidão. O pecado, ele vai prometer uma liberdade, ele vai prometer um prazer momentâneo, uma autonomia, uma felicidade. Quando você vai para o pecado, você fala assim, nossa, mas eu estou feliz, eu estou coisa. Mas, logo em seguida, você começa a sentir um vazio, você começa a sentir uma culpa, uma solidão, uma fome espiritual. E aí, nos dias de hoje, se a gente for pensar nisso, quando a gente vai para pensar assim, como que eu vou estar distante, qual que é essa terra distante para nós? A gente vê as pessoas numa busca desenfreada por dinheiro, por vícios mesmo que a gente não consegue perceber, vícios escondidos. Tem pessoas viciadas em pornografia, pessoas viciadas em álcool, droga. As pessoas vão tendo vícios e mais vícios, vício em jogos. A gente fica olhando essas badges que hoje em dia, a gente vê pessoas que mal têm o suficiente para viver e elas vão lá e gastam o que ganhou numa falsa esperança de que vão ganhar mais dinheiro, que vão ganhar. Mas a gente sabe que jogo, ainda mais esses jogos que as pessoas fazem, é sempre a banca que ganha, né? É sempre a banca que vai ganhar. Então, uns estão ganhando um pouquinho ali, mas a maioria está perdendo. E tem pessoas que gastam o que não tem para poder, numa falsa esperança de que vão ganhar alguma coisa. E aí, a gente vê que quando a gente tem essas pessoas, elas muitas vezes elas estão sorrindo por fora, mas por dentro elas têm um vazio. Elas têm um vazio que elas precisam buscar nessas coisas, nessas coisas, uma felicidade que é só Deus que traz para a sua vida.
Só Deus preenche aqueles vazios que você sente, que às vezes você fala assim, meu Deus, mas eu não estou feliz, eu não estou sentindo nada. Mas só Deus preenche. Às vezes a gente fica buscando em coisas momentâneas, em prazeres da vida, aquilo que só Deus pode preencher. Esse jovem foi para uma terra distante buscar um prazer que provavelmente ele não tinha na casa do pai dele, mas que também ele não conseguiu preencher. Ele não conseguiu preencher aquilo que ele estava buscando. E aí quando ele chegou numa hora que ele viu que ele não tinha mais nada, ele não tinha mais nem o que comer, que ele desejava a comida dos porcos. Então assim, quando a gente olha a história do filho pródigo, a gente tem que começar a prestar atenção se a gente não está normalizando o pecado, se a gente não está perdendo a sensibilidade com o Espírito Santo e a gente não está se afastando de Deus. Porque muitas vezes a gente vai se afastando em coisas pequenas, na sutileza. E aí a gente vê que é assim que Satanás tem usado nos dias de hoje. Ele não vai lá e entra no seu lar de forma transparente. Ele vai plantando uma sementinha. Ele vai na sutileza para te afastar de Deus, para afastar a comunhão da sua família de Deus, para afastar você da vontade da presença de Deus. Ele vai na sutileza, ele não vai escancaradamente, porque ele percebeu que ele não precisa agir mais como ele agia. E aí ele vai destruindo lares, ele vai destruindo famílias na sutileza que ele vai fazendo. E aí a gente tem que ter cuidado, porque o perigoso não é quando a gente cai. Às vezes a gente cai no pecado e aí a gente pensa assim, caí uma vez, tá tudo bem e eu volto. O ruim é quando a gente começa a normalizar. A gente começa a normalizar, um pecadinho aqui, um pecadinho ali, porque pecadores todos nós somos. Nós nascemos no pecado, fomos feitos no pecado, nós somos pecadores. E Deus sabe que nós somos pecadores, mas não precisamos viver uma vida em pecado. Nós precisamos nos afastar do pecado. A gente não pode normalizar o pecado nas nossas vidas. E aí a gente vai ver que esse jovem, a Bíblia aqui vai falar que então no 17 fala assim, então caindo em si disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Então quando ele cai em si, quando ele toma consciência daquilo que ele tinha feito, ele toma consciência do pecado, da vida de pecado que ele tinha vivido e de como a vida dele estava. Quando ele toma consciência, ele começa a querer viver a restauração. Ele fala assim, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, pelo menos porque eu ser servo. Porque os servos do meu pai comem melhor, vivem melhor do que eu. Eu vou voltar para a casa do meu pai e vou falar para ele, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Então ele fala assim, ele vai para pedir perdão, ele vai no momento de restauração. E aí a gente encontra um pai bondoso, porque a Bíblia vai dizer que quando o pai avista aquele moço, ele vai ao encontro do filho. Ele corre em direção ao filho, ele abraça o filho e ele manda os servos trazerem as melhores roupas, colocar um anel no dedo dele e restaurar a situação anterior. Mas quando que a situação da vida daquele rapaz anterior vai ser restaurada? Quando ele tem o arrependimento, quando ele toma consciência daquilo que ele fez e ele quer voltar para a casa do pai. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está em pecado, quando está fazendo alguma coisa errada, de tomar a consciência que a gente está pecando, que a gente está fazendo algo de errado, para a gente começar a viver uma vida de restauração. Porque o arrependimento não é a gente sentir culpa pelo que a gente fez. A gente vê muitos falsos arrependidos, que é a pessoa falar assim, não, eu me arrependi, desculpa, eu me arrependi, desculpa, e faz 1, 2, 3. Arrependimento é quando a gente olha para aquela situação que a gente está vivendo, a gente realmente, com o coração aquebrantado, se arrepende e quer voltar para viver uma vida que você tinha. Ele quis voltar, ele quis recomeçar de onde ele tinha parado. Ele falou assim, olha, eu não quero mais viver isso,
Eu preciso voltar para a casa do meu pai. E é assim que a gente precisa fazer. E aí, o que a gente vê? Que aquele pai, ele não recebe aquele filho com acusação. Quem normalmente acusa somos nós. Deus, ele não nos acusa, porque Deus é um Deus bondoso. É um Deus de graça. Ele é um Deus de amor. E é pela sua graça que ele nos ama. É pela sua misericórdia que ele nos ama a cada dia. E ele nos recebe de volta, independente da circunstância que a gente está vivendo. Independente do que você fez, do que você sentiu, do que você pensou. O Senhor, ele quer um coração aquebrantado. Esse jovem, ele se arrependeu com um coração verdadeiro. E aí a palavra vai dizer que aquele pai recebe ele e não acusa. O que ele vai falar? O pai: meu filho estava morto e viveu, estava perdido e foi achado. Comemoramos e regozijemos. Então, ele não fica lembrando, e nem acusando, mas você é feitiço, meu filho. Você veio aqui, pegou o dinheiro, foi embora, gastou tudo, agora você quer voltar? Não, ele simplesmente aceita aquele filho de volta. E aí a gente vai ver que a graça que Deus tem pelas nossas vidas é maior do que o pecado que nós cometemos. E a gente precisa ter cuidado para a gente não estar se distanciando de Deus. Às vezes a gente nunca saiu da igreja, mas a gente saiu da presença de Deus. Às vezes a gente está lá todos os cultos, mas a presença de Deus não está mais nas nossas vidas. Quando a gente vai olhar em Apocalipse, quando ele fala, na carta que ele manda para a igreja de Efésios, o anjo vai falar à igreja assim, que não tinha nada contra a igreja. Realmente eles foram fervorosos, eles buscaram a Deus, mas o que ele vai falar? Mas vocês deixaram o primeiro amor. Muitas vezes a gente abandona o primeiro amor e vai normalizando viver do jeito que a gente está vivendo. Então a gente tem que buscar viver o primeiro amor. Quando você pensar assim, quando você foi para a igreja, que uns nasceram já na igreja, mas assim, tem a maioria que foi para a igreja depois de uma certa idade. Quando você foi para a igreja, você provavelmente sentiu alguma coisa. Você sentiu um amor, uma presença de Deus, e a gente vai deixando aquilo se esfriar. A gente precisa ter cuidado da gente não deixar o amor de Deus se esfriar nas nossas vidas. A gente tem que ter cuidado para não deixar as coisas que o mundo vai oferecendo ser maior do que a presença de Deus na nossa vida. Porque o que a gente precisa é da presença de Deus nas nossas vidas. Porque a palavra diz que buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a primeira coisa que você precisa buscar para que a sua vida seja transformada, para que a sua casa seja transformada, é a presença de Deus. Porque Deus entra e Ele age nas nossas vidas. Ele age na nossa casa, Ele transforma uma situação que você fala assim: eu estou tentando, mas eu não consigo, porque não é pela sua força. Quem convence é o Espírito Santo. Então nós precisamos começar a colocar tudo na presença de Deus. Qual é o problema que você tem passado? Qual a dificuldade que você tem sentido? Coloca na presença de Deus. Busca Ele em espírito e em verdade, que com certeza a solução vai vir. O Senhor, Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus que nos cuida, que nos guarda a cada dia. E Ele tem prazer de escutar a nossa oração. Ele tem prazer de que a gente esteja próximo dele. Ele tem prazer que a gente busque ele em espírito e em verdade. Então que a gente possa olhar para cada área das nossas vidas e começar a prestar atenção. Aonde que o que eu estou fazendo me afasta de Deus? Porque se aquilo que você estiver fazendo no seu dia a dia te afastar de Deus, que você corrija e que você comece a se alinhar à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável nas nossas vidas. Mas Ele quer que a gente tenha comunhão com Ele. Ele quer que a gente o adore em espírito e em verdade. Quando a gente começar a buscar Ele verdadeiramente, quando a gente colocar o nosso coração ligado ao dele verdadeiramente, a gente vai começar a perceber que qualquer situação das nossas vidas, Ele muda. Porque o Senhor, Ele guarda a cada dia. Ele nos recebe com um coração bondoso. Ele é um Deus de amor, que nos ama incondicionalmente. Então que a gente comece a olhar isso, e não importa o quão longe a gente tenha ficado,
distante a gente tenha ficado, mas que a gente busque Ele, porque Ele está sempre de braços abertos. Como esse pai aqui recebeu o seu filho e falou assim: olha, você estava morto e reviveu. Muitas vezes morremos espiritualmente e o Senhor quer fazer que a gente reviva na presença dEle, que a gente reviva para que a gente possa viver tudo aquilo que Ele tem preparado para as nossas vidas. Amém? Amém. Aleluia, glórias a Deus, amém? Agora nós vamos recolher os dízimos e as ofertas. Eu vou convidar o irmão Isaac para recolher. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que cooperam de todo o coração, dando a eles paz, amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez estamos aqui, Senhor, reunidos na Tua casa, Senhor. Agradecemos pela palavra, agradecemos pela oportunidade de poder ofertar, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Senhor abra as portas, Senhor, para aqueles que estão precisando. Repreendemos, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor, nas nossas vidas. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando e nos dando saúde e paz. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus, amém? Eu agradeço a oportunidade, passo a palavra para o pastor. Aleluia, Jesus, glória a Deus, amém? Nós tivemos a oportunidade de nos reunir hoje aqui na presença do Senhor, e isso nós já podemos considerar uma bênção do Senhor, né? Quando nós viemos na casa do Senhor para glorificar, bendizer o seu nome, colocarmos diante dele as nossas falhas, nossas dificuldades, as nossas necessidades, e sabemos que o Senhor nos abençoe em tudo isso. Por isso nós estamos aqui nessa noite alegres e glorificando na presença do Senhor. Nós vamos estar aqui terça-feira de manhã, das 8 às 9 da manhã, realizando o culto que nós realizamos toda semana. E domingo, mais uma vez, estaremos aqui também na presença do Senhor, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. E agradecendo por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Nós vamos estar ficando de pé agora, vamos apresentar o nosso envelope com o nosso pedido. Depois nós estaremos orando e dando a bênção final. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ó Deus grande e maravilhoso, nós apresentamos a Ti agora, meu Pai, os pedidos, não só o meu, mas de cada um dos Teus filhos, meu Pai. Que cada um, Senhor Deus, colocou nesse papel, meu Pai, que Tu já conhecia o desejo do coração de cada um dos Teus filhos. Mas nós colocamos nesse papel, Senhor Deus, para estarmos orando por ele aqui e te pedindo, Senhor Deus, que Tu venha, Senhor Deus, a responder. Que Tu venha, Senhor Deus, a socorrer a nossa necessidade. Que o Senhor venha jogar por terra tudo aquilo que tem vindo contra os Teus filhos, meu Pai. Que Tu possa abençoar a vida de cada um, meu Pai, com resposta mansa e suave desses pedidos, em nome de Jesus. Amém? Agora, em nome de Jesus. Deus amado, Pai maravilhoso, nós queremos te agradecer nessa noite, meu Pai, pela semana que passou, meu Pai, como Tu tem cuidado, Senhor Deus, da vida de cada um dos Teus filhos, meu Pai, como Tu tem, Senhor Deus, estendido a Tua mão a favor de cada um, meu Pai,
E às vezes nós reclamamos quando passamos por dificuldade. Mas tudo isso faz parte da nossa vida, Senhor. E o Senhor conhece e sabe cada dificuldade que nós estamos passando e que vamos passar. Mas Tu estás ali presente para sustentar as nossas mãos. Tu estás ali presente, meu Pai, para levantar aqueles que caíram. Tu estás ali presente para não deixar que eles tropecem, para não deixar que eles caiam, Senhor. Por isso nós estamos aqui nessa noite, meu Pai, para glorificar e para bendizer o Teu santo nome, meu Pai. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que Tu leva em paz como Tu trouxeste a esse lugar cada um dos Teus filhos, meu Pai. E que Tu possa, Senhor Deus, nos dar dias de paz, de bênção e de prosperidade nas nossas vidas. Que o Senhor possa, Senhor, vir a encher os nossos corações de paz, de alegria e de amor. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus poderoso, e nós nessa noite nos colocamos diante de Ti, meu Pai, e clamamos a Ti, Senhor Deus, pela bênção e pela prosperidade. Tu és Deus que pode todas as coisas, meu Pai, e é em Tuas mãos, Pai, na Tua presença, que nós colocamos hoje, Senhor Deus. Tudo aquilo que nós necessitamos está em Tuas mãos. E nós já Te agradecemos pela resposta, meu Pai. Nós já Te agradecemos, Senhor Deus, pelas bênçãos vindouras, Senhor. Porque sabemos que Tu vai responder a cada um dos Teus filhos com bênçãos e prosperidade. Tu és um Deus poderoso. E nós Te agradecemos, Senhor Deus, que Tu tem nos acolhido, Senhor. E tem determinado nas nossas vidas muita prosperidade. E que o Senhor possa nos guardar e nos abençoar hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém? Vamos fechar nossos olhos e vamos receber a bênção do Senhor. Amém? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém. Amém. Cumprimento o seu irmão e vamos em paz em nome de Jesus.